O presidente Lula fez um pronunciamento em rede nacional ontem e falou que não vai abrir mão da responsabilidade fiscal. A declaração veio dias depois do ministro Fernando Haddad anunciar o bloqueio e contingenciamento de 15 bilhões de reais. O governo vem sendo pressionado por vários setores a rever gastos para equilibrar as contas públicas e tentar cumprir a meta de déficit zero. Quem chega para analisar esse cenário aqui no Conexão é o economista e professor da FGV, Mauro Rochlin. Professor, boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Conexão Record News. Primeiro, eu gostaria de uma análise sobre essa fala do presidente Lula, que vai ter responsabilidade fiscal. Como que isso repercute no mercado hoje? Como que isso pode ser visto pelos investidores? Eu pergunto porque qualquer fala do presidente tem uma instabilidade. Eu falo que o mercado fica nervoso. E agora, quando ele fala nesse sentido de responsabilidade fiscal? Bom, boa tarde, Kelly. Boa tarde, pessoal de casa. Bom, Kelly, é o seguinte, eu acho que a fala vista de forma isolada não vai ter impacto mais relevante no mercado financeiro. Tanto é que a abertura hoje do mercado mostra, através da cotação do dólar, que está praticamente estável em relação ao valor de sexta-feira, e também em relação à Bolsa de Valores, que opera em baixa no momento, mostra que o mercado hoje já não acredita nas palavras do presidente Lula da mesma maneira que já acreditou no passado recente. Houve vários episódios que fizeram com que a credibilidade do governo ficasse desgastada, exatamente por conta de problemas com relação à questão fiscal. Só para lembrar o pessoal de casa que em 2023, primeiro ano do governo Lula, terceiro mandato, o governo pediu uma licença para gastar. Houve a chamada PEC da transição, em que o presidente pediu uma licença para apresentar um déficit de 220 bilhões de reais. O Congresso aprovou, mas em contrapartida sabia que vinha pela frente o chamado arcabouço fiscal. O governo se comprometeria com uma regra de responsabilidade fiscal. Ele, de fato, veio, o mercado viu com bons olhos, porém, junto com esse arcabouço fiscal, veio uma meta fiscal para esse ano e para os próximos anos, e essa meta já foi alterada para pior. E mesmo alterada para pior essa meta, a gente vê esse ano um resultado no primeiro semestre muito ruim. Daí que a declaração de ontem, acho eu, não tem o peso que talvez o próprio presidente esperasse. Pois é, e bem numa semana importante, né? É a semana da super quarta, onde os mercados também ficam de olho do que acontece, por exemplo, em relação aos juros nos Estados Unidos. Verdade. Na quarta-feira, o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, vai definir uma nova taxa de juros para o mercado americano. Aliás, na verdade, ela já está definida, o mercado todo aposta 100%, por unanimidade, que a taxa vai ser mantida em 5,5% e que essa taxa deve se manter nesse patamar até setembro. E aqui no Brasil, o Copom também se reúne na quarta-feira para decidir uma nova taxa. Aliás, também é unanimidade de que essa taxa vai ser a Selic, será mantida, portanto, não há grande novidade, porque, na verdade, não houve nenhuma mudança em termos de cenário. As expectativas com relação à inflação se mantiveram mais ou menos estáveis, pioraram um pouquinho, porém não tanto. No cenário internacional, nenhuma mudança realmente expressiva, portanto, não há por que se esperar uma mudança nem aqui, nem lá, nos Estados Unidos, com relação à taxa de juros. Professor, vamos falar um pouquinho do dólar, né? O senhor já explicou para a gente vários motivos, né, que fazem com que o mercado não tenha uma reação bombástica logo depois de uma fala do presidente. Mas, muitas vezes, quando o dólar dispara,
Alguns especialistas atribuem a falas do presidente, né? Alguns posicionamentos. E agora, hoje, o dólar segue em alta, como a gente mencionou agora há pouco. Chegou a 5,66, agora está operando em 5,64. A gente pode dizer que quando, por exemplo, mesmo que o governo fale, olha, a gente vai cumprir a meta fiscal, a gente vai arcar com responsabilidade, essa queda, mesmo que o mercado fale, não, vamos confiar, ela não cai, ela não acontece, aliás, na mesma velocidade que quando ocorre uma alta. Por isso que eu falei, o mercado é nervoso? Sim, Kelly, mas eu acho que a credibilidade do governo está um tanto esgarçada, digamos assim, porque o governo pediu licença para gastar em 2023, obteve a licença, ele recebeu um cheque de 220 bilhões de reais, como eu disse, e se comprometeu com, digamos assim, metas fiscais que fariam com que a dívida pública se mantivesse pelo menos estável. O que a gente está vendo é um tremendo déficit nesse primeiro semestre do ano. Hoje o Banco Central divulgou o déficit do primeiro semestre consolidado, aquele que traz o resultado não só do governo federal, mas também do Banco Central e dos estados e municípios. Tem aí um déficit importante de 43 bilhões. É verdade que, em contrapartida, o governo bloqueou e contingenciou algumas despesas. Mas, na visão do mercado, os valores foram muito aquém dos necessários para se atingir a meta para esse ano. Lembra o pessoal de casa que a meta fiscal para esse ano é um 0-0, ou seja, a expectativa, ou melhor, a proposta do próprio governo é de que não haja déficit nenhum esse ano. Na verdade, há uma margem de tolerância de 0,25% do PIB, o que equivaleria a algo em torno de 30 bilhões de reais. Porém, os números bimestrais que são divulgados mostram que é um tanto difícil que isso seja, de fato, conseguido, alcançado, e esse contingenciamento, esse bloqueio, que alcançou alguma coisa em torno de 15 bilhões, é visto como insuficiente. O mercado entende que o governo não está fazendo o dever de casa, não está se comprometendo, de fato, com números, com uma economia que garanta as metas propostas, e pior do que isso, o mercado vê esse déficit como um problema estrutural, entende que não é alguma coisa que acontece por conta de despesas reduzidas e despesas atípicas. Não, na verdade, as receitas vêm subindo fortemente, porém as despesas também. Então, resumo da ópera, se vê um quadro muito difícil para que as metas sejam cumpridas, a dívida pública sobe de maneira um tanto perigosa, daí a gente ter restrições, reticências, melhor dizendo, com relação a declarações do governo, a declarações do presidente Lula. Professor, só para a gente fechar então, com esse cenário todo, a tendência é que o dólar continue nas alturas? Olha, em primeiro lugar, se a gente olhar para o setor externo, para o cenário externo, que tem influência sobre o dólar, se a gente tiver boas notícias, a coisa pode melhorar, sabe? Se de fato houver maior segurança com relação a uma redução das taxas americanas a partir de setembro. Aliás, na reunião de hoje, a ata relativa à reunião de hoje pode trazer alguma notícia boa. Enfim, se alguma coisa no cenário externo ajudar, ok, a gente pode ter uma melhora aqui dentro. Agora, se o governo, de fato, adotar medidas que convençam o mercado, que não sejam só retórica, isso também pode ajudar a que a gente tenha uma pressão menor sobre o dólar. Professor Mauro Rochlin, sempre é muito bom te ouvir. Obrigada pela análise. Uma boa tarde. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço a todos.